Muito bem, nós vamos abrir a nossa Bíblia para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler hoje, versículo 10 até o versículo 17. A primeira mensagem nós falamos sobre gratidão a Deus pela igreja. Apesar das imperfeições que uma igreja tem, ela é um projeto de Deus e cabe a nós sermos gratos. Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, com muitos problemas para serem resolvidos, e ele agradece a Deus por duas coisas. Primeiro, por tudo aquilo que Deus tinha dado àquela igreja. Paulo diz que Deus os enriqueceu, os capacitou para servi-lo. E Paulo também agradece a Deus porque a promessa ou as promessas de Deus são certas. Elas vão se cumprir pela segurança. E no texto de hoje, Paulo está preocupado agora com o primeiro problema que ele trata na igreja, que é o problema da divisão. Os irmãos estavam tendo contendas e se dividindo. Como resultado disso, eles estavam falhando no cumprimento da missão. De modo que a nossa lição é: se a igreja falhar na unidade, ela não avança na missão. Deus deu uma missão para a igreja e o cumprimento dessa missão depende da unidade. Mas antes, vamos ler o texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. O autor, o escritor inglês chamado C.S. Lewis, aquele autor das Crônicas de Nárnia que muitos de vocês viram e viram o filme, ele escreveu um livro curioso. Ele escreve um livro do ponto de vista do diabo. E o nome do livro é Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. É como se o diabo, o demônio maior, estivesse aconselhando o seu jovem sobrinho, Verme Billy. E a conversa era a seguinte: como afligir os cristãos? Então o diabo velho ensinando o diabo mais novo, né? Como é que você vai conseguir atingir os cristãos? E aí o diabo velho, um diabinho, diz o seguinte: presta atenção. Concentre-se naquelas coisas que são indiferentes, naquelas coisas que não são essenciais, naquelas coisas periféricas. Concentre nisso aqui. Roupa, vestimentas,
tipo de liturgia, ceia, outras coisas menores. Não no assunto essencial que diz respeito à salvação. O diabo velho acreditava que o demônio iniciante, aprendiz, pudesse persuadir os cristãos a se concentrarem em coisas menos importantes. Fazendo assim, os cristãos seriam distraídos da missão principal. E aí, com isso, teria uma igreja morna, uma igreja ineficiente. E você sabe que isso acontece? Muitas questões dentro da igreja não são coisas relevantes, não coisas sérias que dizem respeito à salvação. Muitas vezes nos prendemos com as coisas menores, nos enganchamos, nos fragilizamos, nos ferimos muitas vezes e não conseguimos avançar na nossa missão, naquilo que é de fato essencial. Nesse objetivo está implícito levar os cristãos a ficarem contra uns aos outros. E a estratégia de Satanás parece que funciona muito bem há séculos. De modo que os maiores problemas das igrejas ou da igreja no mundo é ela mesma. Ela mesma passa a ser essa grande dificuldade. Mas Paulo está nos ensinando aqui, Paulo o Velho, como ele se intitula, a nós iniciantes, amadores, a virarmos o jogo. Como é que a gente pode virar o jogo? Como é que a gente pode mudar essa realidade? Como é que a gente pode quebrar essa sequência que existe? Porque se a igreja falhar na unidade, ela não avança na missão, não avança no cumprimento da missão. O que é preciso? Em que a igreja precisa focar? Duas coisas desse texto que nós lemos. Primeiro, precisa focar na pessoa certa. O que Paulo está ensinando aqui é que a igreja precisa ter um único foco. E esse foco precisa estar dirigido na pessoa certa. Paulo argumenta, nesse pequeno trecho, que só podemos ter unidade verdadeira, duradoura, se nós focarmos na pessoa certa. Essa unidade, ela é possível. E para Paulo, o argumento dele é o seguinte: foque, dê ênfase na pessoa de Jesus Cristo. E aqui ele passa a nos informar que a nossa unidade gira em torno da pessoa e da obra de Jesus. Nós não precisamos ter unidades em coisas secundárias. Podemos até divergir de uma série de coisas, mas a nossa unidade precisa estar focada na pessoa de Jesus Cristo. Então, ele começa na sua argumentação aqui, expressando o desejo sincero que ele tem. E ele começa apelando: olha, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, eu apelo, eu rogo a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, que vocês falem a mesma coisa, claro, a respeito de Jesus Cristo. Para quê? Para que não haja divisões, para que não haja exatamente esse enfraquecimento, e todos estejam unidos em pensamento e num parecer final.
E ele aborda essa questão da unidade aqui, não tratando da desunião dos irmãos, mas fazendo uma exortação positiva. E essa exortação de Paulo não é tanto um comando no mesmo nível de uma lei, mas é uma exortação, um apelo solene que ele faz para que esses irmãos considerem isso. Primeiro, esse sentido de exortação, de encorajamento, de ânimo, e não um mandado. Tanto é que ele nem usa nenhuma autoridade apostólica, ele não apela para a autoridade dele. A única coisa que ele diz é o seguinte: em nome do Senhor Jesus. E aí, em nome disso, ele está encorajando esses irmãos a fazerem uma escolha voluntária, a tomarem uma decisão de não viverem em contenda, de não causarem dificuldades, mas procurarem focar unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Paulo quer convencer esses irmãos aqui a fazerem a escolha correta. E qual a base que ele faz, que ele apresenta? É a compreensão da verdade. Paulo quer que eles entendam a importância disso. Por isso que Paulo não está apelando para a autoridade dele, para a influência dele, porque ele entende que a mudança genuína, duradoura, ela começa de dentro para fora. Aquelas pessoas precisavam mudar os seus pensamentos para que o comportamento delas fossem alterados. E por isso ele faz esse apelo para que esses irmãos vivam unidos, porque a unidade verdadeira, ela nasce no coração, ela nasce no desejo do cristão de ver uma comunidade unida em torno da pessoa de Jesus. Paulo diz também, ao se dirigir a eles, como irmãos. Claro que isso aqui não tem nada a ver com questões biológicas aqui, mas Paulo está se identificando com ele. Paulo está dizendo: irmãos, nós estamos juntos nisso como irmãos e irmãs em Cristo. Paulo está lembrando esses irmãos que eles têm uma identidade em comum. Somos irmãos em Cristo. Somos de uma família. E esse tipo de exortação precisa ser apresentada num contexto familiar, onde temos a liberdade de nos exortar, de nos encorajar, para contribuirmos pela unidade da congregação, da unidade da igreja. Mas Paulo também faz esse apelo baseado na autoridade do Senhor Jesus Cristo, né? Paulo poderia ter usado, e de fato, na segunda carta aos Coríntios, ele vai usar a autoridade apostólica dele. Mas aqui ele está baseando na autoridade de Jesus Cristo, não é? Ele está colocando aqui um nível acima exatamente dele, para mostrar para eles que isso aqui refletia o coração do Senhor Jesus, que isso não é novo, que Jesus Cristo não só queria, como planejou a unidade da igreja. Basta você ler a oração de Jesus no capítulo 17 de João, onde Jesus ora pelos futuros discípulos a serem um, exatamente como Jesus é um com o Pai. Então, a mesma unidade que existe na Trindade, apesar das diferenças, da diversidade de pessoas, Jesus queria ver na igreja. Apesar de sermos diferentes, mas ligados por Jesus Cristo. Ele é o nosso elo, o Filho de Deus, que Paulo já tinha falado aqui no versículo 9 do capítulo 9. Né? Então, essa comunhão que gira em torno do Senhor Jesus depende dessa unidade. Né? Então, Paulo pula direto, depois dessa breve introdução nesse versículo 10, ele faz dois apelos positivos e um negativo aqui logo em seguida. Primeiro, o positivo, ele diz: olha, eu peço que todos concordem ou falem a mesma coisa, tenham o mesmo falar. Isso é bem diferente de concordar em tudo.
A gente pode ter divergências, faz parte do crescimento, faz parte do aprendizado. A gente precisa ser humilde para aprender uns com os outros, com aqueles que pensam diferente. Aliás, se todo mundo pensasse a mesma coisa em tudo, alguma coisa errada estaria, porque não é essa a ideia. Mas no que diz respeito à pessoa certa, no caso Jesus Cristo, nós precisamos pensar exatamente a mesma coisa, né? E essa palavra usada aqui, que concordem ou falem a mesma coisa, era uma linguagem tanto usada no contexto cristão, mas também uma linguagem secular, né? Era a linguagem usada, por exemplo, para definir ou se referir aos partidos que existiam entre os gregos. A ideia da polis, da política, da conversa, onde se defendia certas ideias, mesmo pensando diferente. Então, você pode ter algumas divergências, mas naquilo que é essencial, você está junto. Naquilo que é fundamental, você está trabalhando. Mas se, por exemplo, vestimenta, se a gente for conversar aqui, a gente vai ter divergências. Vestimenta feminina, vestimenta masculina. Aliás, eu nem achei que existia isso mais, né? Que um camarada fez uma pergunta se era certo, se o homem podia usar bermuda. Aí o pregador está dizendo assim: olha, bermuda é uma meia calça e Deus só faz coisas por completo. Logo, bermuda não vem de Deus. Tá certo? Mas é um pensamento dele. Ele tem um argumento dele agora, não é bíblico. Então a gente pode ter divergências a respeito de corte de cabelo, de moda, etc. e tal. Mas a gente não pode ter outro discurso que não seja o que a Bíblia diz sobre a pessoa e a obra de Jesus. Isso é central. Por exemplo, o apóstolo João diz: olha, se vier alguém na sua casa dizendo que Jesus Cristo não veio em carne, não é humano, nem receba na sua casa, dispensa, nem tenha comunhão, porque isso é outro discurso, não é o ensino bíblico. Então fale a mesma coisa sobre Jesus, tenha o mesmo entendimento sobre Jesus, sobre o valor, sobre a importância, sobre a centralidade de Jesus na vida da igreja. Tenha esse pensamento, né? Falar a mesma coisa. Somos livres para discordar, mas devemos lembrar que a respeito da doutrina da cristologia não há espaço aqui. E ele diz: olha, num só pensamento e num só parecer, né? A ideia de estarmos completos. E essa palavra completo, que aparece em algumas versões, é uma palavra usada para pescadores. Os pescadores que trabalhavam à noite com as suas redes, e às vezes elas se rompiam durante a noite, às vezes uma madeira, alguma coisa estranha, e aí de manhã eles arrumavam a rede, eles remendavam aquelas redes para que elas se tornassem completas novamente, né? Úteis, para que eles não perdessem a pesca no dia seguinte, né? Não perdessem o sustento. Então, talvez Paulo estivesse dizendo: olha, sejam completos nos seus relacionamentos, não deixe brechas na sua convivência com os irmãos. Pensem e cresçam exatamente com o cuidado para que pudesse. E essa palavra também era usada para restaurar ossos quebrados. Era uma palavra usada também na medicina. Então tem tudo a ver da importância de não permitir brechas nos relacionamentos e ao mesmo tempo estivesse buscando a restauração dos relacionamentos, porque isso prejudica, afeta certamente a unidade da igreja que busca alcançar a missão. E a única maneira de alguém se sentir e experimentar maturidade, ser completo, é se envolvendo na igreja. Irmãos, olha, não tem cristianismo sem igreja.
Talvez eu seja muito quadrado nisso. Não tem. Pode ser qualquer outra coisa. Né? E tem muita gente, porque é decepcionado, se frustrou com alguma coisa, aí afasta. Aí não quer mais a igreja. Aí você vai falar e diz assim, não, eu tenho minha fé. Não é alguém que circunstancialmente teve que se ausentar. Questão da pandemia, vivemos isso. Questão de enfermidade, tratamento e outras coisas. Uma viagem, sei lá. Mas inculcar isso na cabeça e dizer que isso é bíblico, não tem. Sabe por quê, irmãos? A espiritualidade cristã, ela se desenvolve no meio comunitário. No meio da igreja. O cristianismo nos coloca junto uns aos outros para podermos servir, para podermos adorar, para podermos encorajar e sermos encorajados, amarmos uns aos outros, sermos amados uns pelos outros, orarmos uns pelos outros. E essa interação produz desgaste, mas leva à maturidade. Não tem outra maneira. Então, quando eu excluo a igreja da minha agenda, da minha vida, eu estou me privando de experimentar o poder de Deus em usar a comunidade, os irmãos, uns aos outros, para me lapidar, para me encorajar, para me fortalecer. Então, Paulo diz, olha, não entendam dessa maneira, né? Cuidem, sejam únicos nesse pensamento. O argumento de Paulo é simples. Se a unidade de mente e parecer marca a igreja, é porque Cristo é um para essa igreja. A unidade é um princípio básico da igreja cristã. E esse princípio deve afetar todo o nosso envolvimento e pensamento em relação à igreja. Muitas vezes a igreja sofre porque nós somos negligentes em preservar essa unidade, em batalhar diligentemente por essa unidade. Né? Por isso a gente encoraja a buscar relacionamentos uns com os outros, né? Se envolver cada vez mais com as possibilidades que a igreja nos oferece, exatamente para experimentarmos esse crescimento, esse desenvolvimento. E Paulo diz, irmãos, olha, que não haja essas divisões, essas contendas entre vocês aí. Né? E aí tem o ponto negativo que Paulo, quando ele diz, não haja, no final do versículo 10, no meio ainda, e que não haja entre vós divisões. Divisão era essa palavra usada aqui, ela era usada na agricultura, quando o trabalhador arava a terra e criava um sulco. Então ele estava criando uma divisão de um lado e do outro. Aí quando ele pensa no cristianismo aqui, Paulo está dizendo, olha, isso pode ser destrutivo para a igreja. Não, por favor, não façam esse tipo de divisão. Vocês podem comprometer. Mas antes de seguir, deixe-me fazer duas observações aqui. Primeiro, desacordo pode ser uma coisa saudável. Enquanto a Bíblia alerta sobre os perigos de uma postura de disputas amargas, ela também nos incentiva a cultivar a arte do desacordo gracioso. Nós podemos aprender com as pessoas que pensam diferente. E às vezes somos até estimulados a entender o pensamento dele e por que eu penso diferente. Então, o desacordo em si pode ser saudável. Uma outra coisa, o conflito é inevitável, certo? Não tem como. Você vai ter divergências na igreja. Você é pecador. Eu sou pecador. Nós somos pecadores. Então a questão não é vamos ter conflitos ou não, mas é como é que a gente vai enfrentar esses conflitos.
A sabedoria está em como eu vou lidar com os conflitos. Porque todo relacionamento humano tem conflitos, não é assim? Imagina, os jovens estão se preparando para casar. E aí estão pensando, eu vou viver mil maravilhas em paz. Às vezes os pais tinham algumas divergências, alguns conflitos. Eu não quero isso na minha casa. Depois de algumas semanas lá estão eles lidando com os conflitos. Então é melhor a gente dizer, olha, vai ter conflito, vai ter bronca, vai ter discussão, vai ter, e ponto, acabou. E se eu estiver errado, alguém casado me repreenda, em nome de Jesus. Acho que não, né? Todo mundo... Alguém joga a primeira pedra aí, tem alguém? Não tem como. Então o que é sábio? Vamos sentar aqui para a gente aprender como é que a gente resolve conflitos. Na igreja é a mesma coisa. Eles são inevitáveis. E eu digo mais, se eventualmente você causou algum conflito na igreja, nem sinta culpado. Resolva o que precisa ser resolvido e bola para frente. Faz parte da natureza humana. Mas olha, pessoas maduras, elas aprendem a resolver conflitos. Maturidade está nisso, em resolver os conflitos. Não é em evitá-los, é inevitável, não tem como, não tem para onde correr. E na igreja também é assim. Né? E no versículo 11, Paulo faz a explicação, como é que ele ficou sabendo disso? A gente podia pensar assim, mas rapaz, esse Paulo era inteligente mesmo, né? Como é que ele ficou sabendo que tinha problema naquela igreja lá? A gente, como pastor, vai falar com alguém sobre um problema, aí a pessoa diz, mas como é que o pastor está sabendo disso? E aí? Paulo diz logo aqui, deixa eu dizer para vocês, meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisões entre vocês. Esse homem aqui, esse senhor aqui, a gente não sabe muito bem quem era ele. Provavelmente ele tinha uma casa de negócio, tivesse vários servos, vários funcionários, e esses servos vieram até Paulo em Éfeso e deram uma espécie de relatório contando o que estava acontecendo ali. E eles disseram para Paulo, tem divisões na igreja de Corinto. A igreja tem várias preferências. É interessante que Paulo não esconde a fonte. Eu demorei a aprender isso na igreja, como pastor. O fofoqueiro chegava para mim e dizia assim, pastor, está acontecendo isso, pá. E ele dizia, mas não fala que foi eu não. Eu tinha 22 anos, era um menino, né? Eu não queria confusão com ninguém. Agora o peso, eu chegava lá e não podia falar que era o cidadão. Aí depois de um tempo, eu disse, não, aqui não. Eu não só digo quem é, que eu levo o endereço, o CPF, dou tudo. Ou então não conta para mim. Porque eu percebi que quem vinha conversar comigo sobre alguém ou alguma coisa e pedia para não contar, ele não estava interessado em resolver o problema. Ele simplesmente queria ver o circo pegar fogo. E eu disse, não, isso acabou. Paulo dá um nome, não tem esse negócio não. O ideal era que a pessoa fosse ela mesma falar com a pessoa. Mas se não vai, então pode chamar alguém, mas vai autorizar. Eu vou dizer o nome, então não venha para mim entregar um irmão, uma coisa que você viu e achando que eu vou livrar você. Não vou. Isso eu faço muito tranquilo hoje. Tinha medo no começo, mas hoje não tem mais não. Tem nada a perder mais. Mas eu ficava angustiado e o camarada de boa. E eu chegava para conversar com o irmão e dizia assim, irmão, fiquei sabendo, um boato, mas que coisa feia. Não tem sentido isso. Porque quem quer resolver o problema, vai dizer sem nenhum problema. Então Paulo diz logo, diz assim, a questão aqui não é que uma entidade me contou, não é que eu tive um sonho, não é que eu joguei as cartas e você saiu aqui, não, nada disso. O pessoal da casa de Cloé veio até mim e disse, tem divisões, Paulo. Eles estão divididos. Aí Paulo então toma
as iniciativas para resolver aquela situação. E no versículo 12, Paulo nos informa que a igreja estava escolhendo os pregadores. Esse era o problema da igreja. Pela personalidade ou pelos dons que esses pregadores tinham, como a internet faz hoje. E aí Paulo vai dizer, com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo. Aí os outros diziam, eu de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo. Note aqui 4 partidos. 4 partidos. O primeiro partido era o partido de Paulo. E tem até uma lógica. Paulo ficou nessa igreja mais tempo do que outros. Ele passou 18 meses lá. Ele foi o fundador da igreja. Ele estabeleceu a igreja. Discipulou muita gente, evangelizou muita gente. É natural que tivesse uma admiração, um carinho. Mas aí, sabe, tinha um grupo lá que diz assim, nós nunca mais teremos outro pastor igual Paulo. Quem dera os bons e velhos, que os velhos tempos voltassem. Nunca mais vamos ter pastor igual. Eu já subi igrejas assim, que os pastores antigos tinham passado muito tempo, só perdia para Jesus, né? Então, e aí lidar com isso. E igreja é assim, o pastor bom sempre é o último que saiu. Então a gente sempre tem uma esperança, depois que sai alguém vai achar o pastor bom. Então a sua hora vai chegar, pode ficar tranquilo. Mas aqui tinha um pessoal que diz, não, Paulo é demais, não tem nada igual. Aí tinha um outro pessoal que escolheu Apolo. Apolo era um pregadorzão assim, mais eloquente. Ele era um judeu alexandrino. Ele era habilidoso para defender a fé. Né? Talvez ele fosse o segundo pastor da igreja nesse tempo de Paulo aqui. Embora ele tenha sido discipulado pelo apóstolo Paulo, mas ele tinha uma personalidade, um estilo bem diferente de Paulo. Paulo se parecia muito com um professorzão. Apolo era o pregador. Falava o que as pessoas entendiam e apreciavam. Paulo era um cara mais analítico, mais pensador. E Apolo era mais sintético. E o povo adorava. Aí o pessoal diz, não, Apolo, eu sou de Apolo. Eu nem aguento ouvir esses outros pregadores aí. E aí um terceiro grupo disse assim, não, rapaz, nem Paulo e nem Apolo. Eu sou mesmo de Pedro. Pedro que é o cara. O primeiro sermão cristão, está lá em Atos 2, foi Pedro que pregou. Tinha mais de 3.000 pessoas se convertendo naquele dia. Ele foi a coluna da igreja por muitos anos. Não dá para abrir mão. Pedro é o principal dos apóstolos. Eu vou. Alguém lembrou-se, não, mas peraí. Mas quando foi em Gálatas, Paulo teve que repreender Pedro e tal. Mas que Paulo era um cara arrogante, um cara prepotente. Mas eu sou de Pedro. E aí tinha um quarto partido que diz, olha, era a elite espiritual da igreja. Nem Paulo, nem Apolo e nem Pedro. Eu sou de Jesus. E junto com isso tinha um aspecto de orgulho. Olha, se eu sou de Jesus, eu sou maior do que todos. Eu estou na elite, eu faço parte da elite. Eu estou no grupo bom da igreja. Nós temos a preeminência. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Jesus é o maior. Eles se achavam. E isso, por escolherem os pregadores, acabavam vivendo dessa maneira. Né? Ou seja, era uma visão de igreja baseada em celebridades, em pessoas. Como se faz com a internet hoje? Havia o culto, o endeusamento de pessoas. E essas pessoas nunca buscaram isso, nem reivindicaram isso. Mas a igreja, alguns da igreja, acabaram fazendo isso. E aí Paulo, no versículo 13,
ele vai mostrar a ignorância dessa ideia. Quando ele diz, olha, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Não tem absolutamente nenhum poderio essas pessoas. Essa divisão é ignorante. Revela uma imaturidade de fé, uma pobreza na fé de vocês. Irmãos, e as divisões que acontecem em congregações, igrejas, geralmente são por coisas pequenas. Assim como grandes conflitos em casamento também. Geralmente são coisas pequenas. Não são coisas grandes. Mas o nosso erro é porque a gente não enfatiza na pessoa certa. Tudo é por meio de Cristo e para Cristo. A igreja vive em torno da verdade revelada sobre a pessoa de Jesus. Nós cantamos a respeito de Jesus. Nós pregamos a respeito de Jesus. Nós temos comunhão por causa de Jesus. O movimento, o agir da igreja é em torno da pessoa de Jesus. E quando nós colocamos a confiança em homens, aí Paulo diz, não, o único confiável é Jesus. E se nós seguirmos esse foco, grande impacto haveremos de causar nesse mundo. Quem você tem focado na sua vida cristã? Você tem escolhido pessoas? Eu sou do partido A, do B, do C, do D. Ou você tem focado na pessoa de Cristo? Jesus é a nossa motivação. Por que eu vou à igreja? Não é porque a igreja é um lugar legal, pessoal legal. Na igreja não tem muitos problemas, não tem tentações, é muito tranquilo, então eu vou à igreja. Não, a gente vai à igreja por causa de Jesus. A gente canta, não é porque a música é bonita ou feia, mas por causa de Jesus. A gente ora por causa dele. A gente faz o que faz por causa de Jesus. E se você tira o foco de Jesus, você começa a seguir as diretrizes do diabo velho dada ao diabo jovem. Desviar das coisas centrais. Mas tem uma segunda coisa, e mais curta do que a primeira, é você focar na paixão correta, ou, em outras palavras, na missão correta. Aí Paulo, no versículo 14, ele entra nesse assunto de batismo, ele não está desprezando o batismo, mas o que ele está dizendo é que o batismo não salva, e isso é tranquilo. Embora tenha igrejas que pensam que o batismo salva, né? A doutrina católica crê na regeneração batismal. E os luteranos, uma parte dos luteranos, também defendem regeneração batismal. Então, por isso você tem que ser batizado o mais cedo possível, porque senão você é pagão. Então, quando você é batizado, você é salvo. Você não é batizado, você não é salvo. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que batismo é para as pessoas que entenderam o Evangelho, entenderam que são pecadoras e Cristo morreu na cruz do Calvário no lugar delas, e elas confiam na pessoa e na obra de Jesus e confessam isso. Ela é batizada, porque o batismo é uma demonstração externa daquilo que aconteceu internamente. É um testemunho público da sua salvação e nada tem a ver com a salvação. Mas alguns acham que você só é salvo se for batizado. Então não tem esperança para o ladrão na cruz, porque ele não teve tempo de descer e ser batizado. Se fosse assim, Jesus deveria ter dito para ele: rapaz, olha, eu até gostaria de te salvar, a sua atitude é tão boa, mas você não tem como alguém vir aqui te batizar. Reza para ver se aparece alguém, te tira daqui e batiza. Nada disso. Não, você hoje estarás comigo no paraíso. Então o batismo não salva. Então Paulo não está negando a questão do batismo. Ele está dizendo: gente, eu vou dizer para vocês, eu escolhi a missão correta. Pregar
Jesus Cristo. E eu dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Só o Crispo e o Gaio, né? E para que ninguém usasse disso para dizer, olha, eu fui batizado por Paulo. Quem foi que te batizou? Ah, foi Apolo. Ah, não é a mesma coisa. Usando nosso exemplo aqui, né? Quem foi batizado pelo Weber, não valeu. Foi batizado por Humberto. Opa, esse aí foi bom. Esse aí valeu. Mas lá Paulo disse, ó, besteira. Eu batizei uma meia dúzia aí e nem estou interessado. O meu negócio foi pregar Jesus Cristo. E a casa de Estéfanas também, ele batizou. E de outros eu nem lembro. Então ele até acreditava que o batismo era importante, mas não era o foco do ministério dele. O foco do ministério dele foi a pregação, ou seja, a missão da igreja, a coisa correta a ser feita foi pregar o evangelho, e isso ele focou o ministério dele, na pregação do evangelho. E ele diz, olha, porque não me enviou a Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. E como é que eu fiz isso, Pedro? Irmãos, não com sabedoria humana. Ele não usou de sabedoria humana. Por quê? Para não anular o poder da cruz. Ele escolheu ser firme, claro o mais possível, mas sem nenhuma sofisticação, mas focado em Cristo, porque a cruz é o poder de Deus, o que ele vai tratar nos versículos seguintes, e a gente pode falar disso depois. Olha, a desunião ou a falta de unidade da igreja enfraquece o cumprimento da missão. E como é que a gente ataca esse problema? Primeiro, você foque na pessoa certa. Faça o que fizer, faça por causa de Cristo. Não se preocupe com as suas opiniões na Assembleia, por exemplo, mas o que aquilo contribui para o conhecimento de Cristo. O que aquilo está de acordo com o ensino de Cristo. Não siga pessoas, não edifique o ministério baseado em pessoas, mas na pessoa de Cristo. E foque na missão certa, que é pregar a Cristo. Fala de Jesus. Isso é importante o tempo todo. Por exemplo, uma cilada que muitos cristãos caem facilmente. Você está falando de Jesus para alguém. Está falando da bondade de Jesus, sendo Deus, se fez homem, não tinha pecado, mas assumiu nossa culpa no Calvário, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, está vivo à direita de Deus. Aí a pessoa diz assim, ei, mas o que você acha daquelas igrejas que pedem isso? Aí você larga o evangelho e vai falar das igrejas. Isso é uma armadilha. Você tem que falar de Jesus, da obra de Jesus. Deixa ele chegar às conclusões dele, não fuja do assunto. O Espírito Santo usa a mensagem do evangelho para levar as pessoas à conversão. Não é o fracasso da igreja ou das igrejas. Não é a falha das igrejas. Volte para o evangelho. Ei, como é que é a sua igreja? É assim, prega Cristo. Ah, mas lá pode usar bermuda? Fale de Jesus. Perder tempo de falar de bermuda. Mas lá pode fumar? Fale de Jesus. Perder tempo de falar de cigarro. Fale do que é essencial. Fale da missão. Irmão, se eu e você fizermos isso, nós não vamos cair nessa cilada que os corintianos caíram aqui. Se dividiram, porque começaram a dar crédito a pessoas que não deviam. Começaram a valorizar o que não tinha valor. Foque na pessoa certa, a pessoa de Jesus, sempre. Foque na missão correta, pregar Jesus. Pronto. Fazendo assim, a igreja está se protegendo da unidade, da falta de unidade, na verdade. E essa unidade fortalece no cumprimento da missão. Eu pregando o evangelho sozinho é uma coisa. Todos nós juntos pregando o evangelho é outra coisa. A missão que Deus deu para a igreja
A missão da igreja é pregar o Evangelho. Esse é o foco. A missão, o foco da igreja é a pessoa de Jesus. Pronto. Tudo que for periférico atrapalha a unidade. E juntos nós produzimos muito mais, muito melhor, somos mais eficientes no reino de Deus. Que eu e você sejamos instrumentos de Deus para promover a unidade na nossa congregação. E longe, mas muito longe de nós, sermos instrumentos de divisão, de desunião. Somos diferentes em várias coisas, mas no que diz respeito a Cristo, nós falamos a mesma coisa. Amém?